Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo 9. Vamos então dar a sequência, o segmento, a quinta trombeta. Amados, só para nós nos situarmos, né? Nós retomarmos aqui o fio do entendimento, nós estamos falando acerca da revelação do livro selado com 7 selos, que está lá no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Quando João teve ali a visão do céu, ele foi arrebatado em espírito. Então logo ele entrou nos céus, ele viu um trono armado, o trono de Deus. Viu ali Deus assentado no seu trono, tendo na sua mão um livro. Esse livro que estava lacrado, selado, estava lacrado com 7 selos, com 7 lacres. É chamado os 7 selos. Então acredito que todos os cristãos já ouviram, assim, grosso modo, pelo menos, falar dos 7 selos do Apocalipse. Só que quando se fala dos 7 selos, costuma-se imaginar 7 acontecimentos. Como se o selo fosse um determinado acontecimento. Relaciona-se um evento escatológico com o selo. E devemos nós nos lembrar que havia, no capítulo 5, se os irmãos bem observarem, na mão de Deus o Pai, um livro. Esse livro, não certamente brochura, porque esse modelo brochura, como esse que nós temos nas mãos, é algo da modernidade. Então, naquele tempo, ao se falar em livro, ou melhor dizendo, do rolo, falava-se de uma tira, né, de couro, ou mesmo de um pergaminho, porque o pergaminho é feito é um vegetal, né? É um vegetal egípcio, que se fazia ali para escrever, como se fosse um papel, até papel, papiro, um rolo, ou mesmo de couro de animal, eles escreviam. Então, depois eles enrolavam aquela tira de papiro ou de couro, e aí fazia ali um livro, um rolo. Por isso que talvez em algumas versões os irmãos possam encontrar, ao invés de livro, a palavra rolo. Então, nesse rolo, nesse livro, que estava nas mãos do Pai, veja bem, lá estava escrito o quê? A escatologia, a economia escatológica de Deus. O que é a economia escatológica de Deus? Ou seja, todos os decretos divinos, do modo como Deus daria cabo do seu propósito eterno. Ou seja, estava lá escrito as revelações do modo como Deus haveria de concluir a obra que um dia ele começou. Por isso que fala escatologia, a doutrina das últimas coisas, ou das coisas finais. Então, é dito que esse rolo, esse livro, ele estava lacrado, selado. A palavra selar é a mesma coisa que fechar. Sela este livro, fecha este livro, lacra este livro, né? Lacrado ou selado com 7 selos quer dizer que havia 7 lacres ou 7 selos que estava vedando aquele livro, impedindo-o que ele fosse lido. Que ele fosse lido. Então João, ele tinha toda uma expectativa de que Jesus Cristo voltasse logo e pudesse concretizar e dar cabo finalmente à sua obra. Porque vocês pensem comigo, quando João e os demais apóstolos viram Jesus Cristo crucificado, eles ficaram muito entristecidos, não é? Se recolheram, choraram. Então eles ficaram assim um tanto recolhidos, com medo, não é? Mas tão logo eles viram Jesus Cristo ressuscitado, então a esperança foi reavivada no coração deles. Eles pensaram, bem, quando Cristo morreu, perderam a esperança de ver o reino estabelecido. Agora com Cristo ressuscitado, pensaram, não, então agora ele já morreu, então o pior já passou. Agora é só implantar o reino e vamos reinar com Cristo, e as profecias todas do reino, as profecias messiânicas do Antigo Testamento vão agora todas se concretizar. Mas quando eles pensavam que Cristo ia estabelecer definitivamente o seu reino, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai agora, eu vou voltar para lá e vocês devem ir em todo o mundo e pregar o Evangelho. Mas Senhor, o Senhor não vai estar... Não, é porque é preciso que vocês ainda evangelizem o mundo. Ide por todo o mundo,
a cada nação. E aí ficou uma promessa de um retorno. E era somente então neste retorno que Cristo então haveria de estabelecer o reino. Os irmãos entendem perfeitamente isso? Então agora eles começam a pregar o evangelho, os apóstolos vão sendo todos martirizados, uns decapitados, outros crucificados, outros esquartejados, e os crentes vão morrendo também. Há um grande martírio no primeiro século. No final do primeiro século, o que acontece? A igreja estava quase que morrendo, porque os apóstolos todos, com exceção de João, já haviam morrido, muitos mártires, a igreja estava definhando e já se passaram quase que 70 anos e Jesus nada de voltar, que eles pensavam que Jesus voltaria naquela época mesmo deles. Então estava aquele cansaço espiritual, e sabe quando a fé está assim quase se apagando? E aí acaba que João agora é exilado na ilha de Patmos. E para completar, está lá agora João na ilha de Patmos, quando ele começa a ter essas revelações do Apocalipse. Quando então João se depara diante do trono de Deus e vê na mão dele o rolo, esse livro escrito, essa obra de consumação final de tudo, então logo então agora vai se resolver. Então aquele livro na mão do Pai, para João, representava muito. Era na verdade a esperança dele. Porque aquele livro na mão do Pai continha o registro dos decretos das coisas que deveriam então acontecer, para dar o desfecho da história, para que os santos fossem julgados, recebessem eles o galardão, novos céus, nova terra, o mal fosse tratado, o diabo julgado, os ímpios tratados, o Senhor resolvesse toda a vergonha que o pecado trouxe, e mesmo a vergonha do evangelho, no sentido daquilo que Cristo sofreu, do que a igreja sofreu. Então João tinha aquela esperança muito viva. Quando ele viu aquele livro, aquele rolo, ele se alegrou. Entretanto, foi dito que um dos anciãos, que eram 24, disse assim: quem é digno de abrir este livro, ou de pelo menos olhar para ele? Aí João percebeu que estava lacrado com 7 selos. E aí houve aquele silêncio. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno de abrir o livro. Aí o que a Bíblia diz que aconteceu com João? João começou a chorar. Lógico. Porque são momentos pontuais na experiência de João de frustração. Ele espera primeiro pelo rei, pelo Messias. O Messias morre, crucificado. Aí ele ressuscita. Agora vai. Aí não, agora eu vou embora para o céu. Você vai pregar o evangelho. Aí ele prega, vê muita gente morrendo. Os apóstolos morrendo. Todo mundo morrendo. A igreja minguando. O seu próprio ministério e palavra sendo desacreditados. Aí de repente ele se encontra diante do trono de Deus e vê, aqui está o livro da consumação. Aí ele se alegra de novo, mas ninguém pode abri-lo. E aí ele chora. É por isso que neste momento é dito: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. E voltando ele viu o cordeiro, como que recém-imolado, que venceu para abrir o livro. Aí o cordeiro, que é Jesus, pega da mão do Pai o livro e fala: João, então eu agora vou abrir esse livro. Então eu vou tirar cada um desses selos. Agora, observe, isso é muito importante. Eu até penso que esse aspecto que eu vou dizer agora, ele é talvez um dos mais importantes, porque eles são determinantes na compreensão do Apocalipse. Porque diz assim, olha, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, então quando você lê isso, o que você pensa? Não, o cordeiro abriu o primeiro selo. Não abriu? Ou não abriu? Aí quando você relaciona selo com acontecimento, foi o que nós começamos a falar aqui, logo você pensa que aquele selo já se cumpriu. Porque se o cordeiro abriu o primeiro selo, aquele evento já aconteceu. Aí nós somos tendenciosos a ter que criar um episódio no passado para dizer aquele evento histórico corresponde ao cumprimento do primeiro selo. Isso não é verdade. Quando é dito que o cordeiro pegou o livro e agora ele abriu o primeiro selo, como quem tira
o primeiro lacre, então agora o rolo que estava fechado, enrolado, ele pode se desenrolar, não pode? Todo ele pode ser aberto? Quando tirou o primeiro selo? Não, são 7 selos. Tirou o primeiro selo, é como se passasse, ó, como se abrisse o livro, na primeira página, ó. Pronto. E agora, já se podia ler o que estava escrito naquela primeira porção do livro. Então, quando diz assim, que abriu-se o primeiro selo e vi, ele fala, vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo e vi e eis um cavalo branco. Então, observe, ele está dizendo o seguinte, olha, na minha visão, no meu arrebatamento, por volta do ano 96 da era cristã, lá atrás, eu fui arrebatado. E o cordeiro abriu, não no sentido de trazer o efetivo cumprimento, mas ele abriu no sentido de revelar. Foi-me mostrado aquilo que será depois da era da igreja. Estão entendendo, pessoal? Perfeitamente? Nós temos que entender isso. Do contrário, ficaremos muito confusos. Então, cada selo que ele abre, vai libertando e liberando o livro, ele vai sendo aberto. Quando então o cordeiro tiver aberto, ou abriu lá para João, lá atrás, os 7 selos, João pôde ter a visão de tudo o que ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda. O conteúdo dos acontecimentos, ou melhor, dos eventos que terão lugar na história, foram revelados, não, porém, cumpridos. Perfeito, queridos? Isso está muito claramente dito e revelado no capítulo 4, versículo 1 do Apocalipse. Bem, tudo isso que nós já falamos já em mensagens anteriores, eu só estou apenas retomando, porque como saltou uma semana aí, eu tenho que pegar a linha novamente, tá bom? Mas vai dar certinho depois no final. Ó, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aí eu pergunto para vocês todos que aqui estão. É dito que João viu uma porta aberta no céu e uma voz que dizia, sobe para aqui. Então João deveria subir para onde? Para o céu. E te mostrarei. Então, qual era o objetivo de João ser arrebatado aos céus? Para que fosse mostrado a ele. Mas mostrado o quê? O que deve acontecer. Né? Então iria ser mostrado a João o que deve acontecer. Quando? Depois destas coisas. Ou seja, destas coisas ditas imediatamente, que são as 7 igrejas. Então, o que será revelado com a abertura dos selos são eventos escatológicos que terão lugar depois destas coisas. Portanto, depois de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Eu me pergunto, pastor, mas o que significa depois de Éfeso a Laodiceia? É porque Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia fala de todo esse período no qual estamos vivendo, que é o período da igreja. 7 cartas às 7 igrejas quer dizer a história da igreja, desde a primeira igreja, primeiro século, até a última igreja atual, século 21. Éfeso, a igreja do primeiro século. Esmirna, a igreja do segundo século. Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século. Tiatira, do sexto século até o século XV. Pastor, como é que você sabe disso? Bem, nós já tivemos um estudo dessas cartas, e são cartas proféticas que profetizam a história da igreja. A igreja, na sua história, ela já fora profetizada antes de acontecer. Tanto é que se você ler cada uma dessas cartas, olhando para cada período da igreja na sua história, hoje, nós do século 21, lendo a história da igreja lá para cá, vamos ver como que cada uma dessas cartas se cumpriram. Ou se cumpriu. De modo que hoje nós estamos exatamente na igreja de Laodiceia.
Estamos na última igreja. E um detalhe, depois de Laodiceia, não tem outra igreja. Ou seja, nós somos a última igreja. Ou seja, nós vivemos no último período da igreja. Não tem outro período. O que significa que nós estamos aí a um passo, ou na iminência de começar a ocorrer os acontecimentos do livro. Perfeito? Hoje nós estamos no capítulo 3, versículo 20 do Apocalipse. Nós estamos exatamente aí, ó. E, portanto, vale até a pena lembrar que se nós estamos aqui no versículo 20, literalmente falando, temporariamente falando, então essa mensagem é para nós. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O apelo de Cristo à sua igreja hoje é para que a sua igreja abra a porta do seu coração. Tanto é verdade que o versículo 22 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a quem? Não é ao mundo, é à igreja. Então, nós estamos vivendo este momento profético, aqui, ó. O próximo passo será o evento profetizado no primeiro selo. Ou melhor, no livro, ao se abrir o primeiro selo. Aí nós vimos o quê? Que o primeiro, segundo, terceiro e quarto selos, que são 4 cavalos com seus respectivos cavaleiros, dizem respeito ao período chamado princípio das dores. Ou seja, são os 3 primeiros anos e meio dos últimos 7 anos da história da humanidade. De acordo com a profecia de Daniel capítulo 9. Então, primeiro selo, cavalo branco, surge o anticristo. Mas não é o anticristo com aquela sua feição perversa. Não, pelo contrário, ele vem ali como um homem bom, um homem de uma influência política mundial, e ele vem para fazer um acordo de paz com a nação de Israel. Ele vai promover a paz em relação a Israel, e aí começa então o que a Bíblia chama de princípio das dores. Segue-se a esse acordo de paz o cavalo vermelho, que são as guerras no mundo todo. Ele promove a paz geograficamente ali em Israel, mas no mundo todo começa a haver guerras em vários lugares. Aí segue-se o cavalo preto, que é a fome, e segue-se o cavalo amarelo, que é a morte. Isso vai durar 3 anos e meio. Até então que se abre o 5º selo, é o clamor dos mártires. O clamor dos mártires, que falávamos aqui outrora, é um divisor de águas, porque quando os mártires que estão no Hades clamarem a Deus, pedindo a Deus por vingança, é dito que eles devem aguardar por um momento até que se cumpra ou se complete o número de mártires ou de pessoas que haveriam de morrer como os primeiros mártires morreram. Ou seja, já se profetiza que no próximo período que se segue, que é o período da grande tribulação, muitos cristãos vão morrer à semelhança dos mártires do passado. Aí vem o 6º selo, que é quando o céu se rasga, se enrola como pergaminho, é o momento que acontece o arrebatamento dos cristãos vencedores. E então vem capítulo 7, né, do Apocalipse aí, ó. Os selados de Israel e os glorificados no céu. Então, olha para o capítulo 7. O capítulo 7 de Apocalipse nos mostra claramente que no primeiro momento o Senhor Deus vai selar os descendentes de Israel, os filhos de Israel eleitos, e vai arrebatar a muitos, conforme está no versículo 9 em diante. E aí o capítulo 8, ó, o 7º selo, que é o último selo, começa aí a grande tribulação. Perfeito, queridos? A grande tribulação. Primeiro selo, segundo selo, ou melhor, desculpe-me. Aí o 7º selo se abre, aí vem a primeira trombeta, versículo 7, a segunda trombeta, terceira trombeta e quarta trombeta. Essas 4 primeiras trombetas nos mostram o Senhor derramando juízos sobre a criação,
não exatamente sobre o homem, mas sobre a criação. Veja que na primeira trombeta, o Senhor vai ferir a terça parte de toda a erva verde. Na segunda trombeta, ele vai ferir a terça parte do mar. Na terceira trombeta, ele vai ferir a terça parte dos rios, de toda a água potável. E na quarta trombeta, ele vai ferir o sol, a lua e as estrelas. Então observe, por que o Senhor vai... A grande tribulação começa com o Senhor ferindo a própria criação. Sol, lua, estrelas, mar, água potável e ervas da terra. Não deveria o Senhor julgar e punir os homens? Por que ele começa a exercer juízo sobre a criação? Irmãos, o grande apelo de toda a Escritura, e esse apelo se intensifica no livro do Apocalipse, é aquele que está no capítulo 14, versículo 6, que diz assim: temei a Deus e dai-lhe a glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, os homens em todos os tempos, eles são convidados a um reconhecimento do Criador, do Eterno, que nos proporcionou tantas coisas boas, coisas maravilhosas. Só que os homens, na sua história, eles não somente se rebelam contra o Criador, como eles resistem a adorar o Eterno. De modo que os homens, eles vivem como se fossem deuses. Então, mesmo os cristãos, sobretudo os cristãos desses últimos dias, o quanto que nós às vezes consideramos que nós somos capazes de fazer alguma coisa, que somos alguma coisa, de modo que quando o Senhor, antes de ele julgar os homens, ele vai primeiramente derramar um juízo sobre a criação, como que inviabilizando, ou pelo menos minimizando as condições de vida aqui embaixo. Para que o homem, ele tenha menos água potável, menos ar para respirar, menos erva verde para se alimentar, menos tudo, para que o homem comece a perceber que ele não é, que ele não pode, que Deus é tudo, que é Deus quem provê, é Deus quem dá o alimento, é Deus quem dá a água, a vida, tudo é dele. Então, essa é uma maneira de Deus ir reduzindo as condições de vida para o quebrantamento do homem. A grande tribulação, não pense que será um tempo de um Deus irado, um Deus mau, um Deus vingativo. Eu sei que sempre tem essa imagem, mas é Deus trabalhando com o fim de demonstrar ao homem e fazer com que o homem perceba a sua condição. Condição de criatura, de reconhecer a sua necessidade de reconhecer a Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo diante disso, os homens, eles não vão se arrepender. Pelo menos os homens cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Pelo contrário, olha o capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aí chegamos na quinta trombeta. Aí nós demonstramos, queridos, como que as trombetas, elas se dividem nas 4 primeiras trombetas, depois na quinta e sexta trombeta, e depois na 7ª trombeta. Ou seja, como é que essas trombetas se dividem? Alguém pode perguntar: pastor, qual o critério que você utiliza para criar aqui uma divisão lógica para a compreensão das trombetas? As trombetas são anúncios do juízo divino. A cada trombeta se anuncia um juízo. Aí nós dividimos assim: as 4 primeiras trombetas, a quinta e a 6ª trombeta, e então a 7ª. Por que essa divisão ternária das trombetas? Simples, porque a primeira, segunda, terceira e quarta
são juízos sobre a terra, não sobre o homem. É como que o Senhor julgasse, tirando as condições ou minimizando, diminuindo as condições de vida. E isso, de alguma maneira, pune os homens, ainda que indiretamente, mas pune os homens. Os homens são punidos na medida em que Deus retira, ou pelo menos reduz, aquilo que é uma grande bênção para nós hoje, que é a vida, o ar, o alimento, as condições de vida aqui neste planeta. Já a quinta e a sexta trombeta, vamos observar como que aqui o Senhor agora vai punir e tocar os homens diretamente. Quinta e sexta trombeta mostra Deus tocando agora os homens diretamente na carne, no seu corpo. Enquanto que a sétima trombeta nos mostra como que o Senhor, ele intervém finalmente, de maneira pessoal, visível, corpórea, e para julgar agora os grandes, os pequenos, os poderosos, para conceder o galardão, a recompensa, a salvação. Ou seja, quando o próprio Deus se manifestar na pessoa do seu Filho Jesus, para então consumar a sua obra. Então nossa atenção agora é aqui sobre a quinta e sexta trombeta. O que acontece exatamente na quinta e sexta trombeta? Bem, nós vemos aqui na quinta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, que quando o quinto anjo tocou a trombeta, viu-se uma estrela caída do céu na terra, a quem foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela abriu o poço do abismo, e desse poço subiu uma grande fumaça, e dessa fumaça escureceu-se o sol e o ar, e saiu dela gafanhotos sobre a face da terra, e como diz o versículo 11, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Bem, aqui é o cerne, é o núcleo, é o momento mais dramático dos últimos momentos da humanidade. Quando, por ocasião do arrebatamento do filho varão, capítulo 12, o filho varão é arrebatado, e aí o dragão é lançado dos céus à terra. Quando o filho varão é arrebatado, há uma guerra nos céus, e aí o diabo é lançado dos céus à terra. Por isso no capítulo 12, versículo 13 de Apocalipse, diz que quando o diabo desceu, é dito, ai de vós os que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Querem ver? Olha aí, ó. Capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 13 diz, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Aí fala da perseguição, como que a mulher agora foge para o deserto. No versículo 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, quando aqui o diabo desce dos céus à terra, é essa mesma visão quando diz que viu-se uma estrela caída descendo à terra, a quem é dada a chave do poço do abismo. Razão por quê? O dragão, ao descer, ele se põe em pé diante do mar, na areia da praia do mar. Porque agora o dragão, com essa chave do poço do abismo, ele vai abrir o poço do abismo e retirar lá de dentro um exército de demônios. Demônios aqui, descritos simbolicamente, e eu quero ser bastante honesto com os irmãos, eu não sei definir isso aqui direito. Não que eu não saiba as teorias escatológicas, né? Há manuais de escatologias que cada um diz uma coisa. Aqui há toda uma descrição desses seres que saem do poço do abismo. Uma descrição que chega a ser bem macabra, né? O aspecto desses animais, desses
O que eu sei é que são espíritos malignos, haja vista que eles estão aonde? Eles estão no poço do abismo, de lá eles virão e vão somar as forças do maligno para perseguir e para ferir os habitantes da terra, a todos aqueles que não têm o selo de Deus sobre suas testas. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 9. Foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Olha o versículo 4. E foi-lhes dito a esses espíritos malignos que saíram do abismo como gafanhotos, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ou seja, esses seres que saem do abismo, eles não vêm para ferir a criação, enquanto a erva, as árvores, mas é dito que eles causassem dano tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então haverá um tempo em que o mundo espiritual ele vai cruzar com o mundo físico, criando uma interseção de mundos. Os irmãos entendem isso? Já disse aqui outras vezes, Ou seja, o mundo espiritual ele vai se relacionar diretamente com o mundo físico. Eu sei que foge um pouco da nossa noção de realidade, lógico. Mas uma vez que nós temos nas nossas mãos a Bíblia Sagrada como um todo, e tudo o que ela disse, que outrora parecia tão impossível, veio se cumprindo cabalmente ao longo da história, e hoje nós temos registros históricos como provas cabais do cumprimento dessas profecias, então nós acreditamos piamente que essas profecias que parecem-nos hoje ser tão um pouco fora da realidade, elas acontecerão, do modo como as anteriores também se cumpriram e aconteceram. De maneira então que quando o dragão desce, ele vai tirar esses seres espirituais lá de dentro, e juntamente com esses seres espirituais sairá o espírito do anticristo, como nós a semana retrasada e a outra falamos aqui, e falaremos com maior propriedade e mensagens ao chegarmos no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Nós vamos desvendar melhor esse aspecto. De maneira que neste momento aqui, quando o espírito do anticristo ele sai do abismo, o que acontece? Vai ser o momento em que o anticristo, que na sua primeira fase e na sua primeira face, ele fez aquele acordo com Israel, ele terá morrido e agora então haverá uma ressurreição. Olha só o que está aqui no capítulo 13 do Apocalipse, quando fala dessa besta que emerge do mar. Capítulo 13, versículo 1, depois o versículo 3 em diante. Capítulo 13 fala assim, olha, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. A besta que vi, versículo 2, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Amados, daqui para frente, nós temos que compreender um pouco a respeito da besta, porque quando o dragão desce, ele vai tirar o espírito do anticristo. E aí vai aparecer agora, neste momento, a figura tão, não vou dizer tão esperada, mas assim, tão... Como é que eu posso falar? Tão anunciada, tão falada, que é a besta, o anticristo. Quem é que já ouviu falar sobre o anticristo? Eu acredito que todos já ouviram falar, Então, neste momento, nós começamos então a desvendar. Porque quando o dragão desce, ele vai tirar o espírito do Abaddon, do Apolion, que quer dizer em grego e hebraico, o destruidor ou destruição. Como está lá em Daniel capítulo 9, 27, vai vir o abominador, ou que seja a abominação assoladora. Mateus capítulo 20
4, versículo 15, Jesus também falou sobre essa abominação desoladora. Então temos que começar a pensar um pouco. Quando diz aqui, vi emergir do mar uma besta, e agora eu vou precisar que os irmãos sejam bastante didáticos comigo. Eu quero ser didático, e vocês pensem didaticamente, para que nós possamos discernir que besta é esta, como será a sua manifestação, para que nós não venhamos a cair nos engodos da internet, sobretudo, que fala tanta besteira acerca disso. Quando diz, vi emergir do mar uma besta. Qual é o primeiro passo para nós identificarmos a identidade do anticristo? O primeiro passo, que tem que ser levado em consideração. Nós vamos depender do livro de Daniel para entender essa besta do capítulo 13 de Daniel. Como nós não temos como ler cabalmente todo o livro de Daniel, ou os capítulos que falam sobre isso, eu vou dizer para os irmãos que os irmãos devem ler em casa o capítulo 2 e o capítulo 7. Esses dois capítulos de Daniel devem ser lidos por vocês. Eu vou narrar os capítulos, mas os irmãos devem fazer a verificação, a leitura em casa, para que os irmãos possam se certificar dessas profecias, tá bom? Então vejam, o livro de Daniel é um livro em que Deus revela a história dos reinos proeminentes no mundo. Você sabe que no mundo sempre houve reinos proeminentes. Na época, por exemplo, lá de Moisés, o reino proeminente sobre a terra era o Egito. No tempo de Jonas, era a Síria, por exemplo. Ou no tempo de Daniel, era a Babilônia. No tempo de Jesus Cristo, era o Império Romano. Então sempre houve grandes impérios que influenciou o mundo com a sua política, com a economia, com a sua filosofia, com a sua cultura. Então, quando Deus revela no livro de Daniel a história dos reinos, observe, Deus profetiza em Daniel a ascensão de 4 reinos principais. E nós temos que nos limitar à Escritura. Muito cuidado, porque a profecia é uma coisa que, se você não tiver cuidado, você começa a inventar muitas coisas. É por isso que você encontra tanta baboseira na internet, tanta mentira, porque o povo não pode ver um chifre na cabeça de um bode que já quer dizer que são as torres gêmeas lá. Então é uma coisa assim, maluquice. Cuidado. Vamos afirmar somente o que a Escritura afirma. O que você não pode afirmar, você não afirma. É a sua segurança. Então, por exemplo, no capítulo 2 de Daniel, é dito que Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve um sonho. E no seu sonho, ele viu uma grande estátua, a imagem de um homem. E essa estátua ela era feita de 4 tipos de materiais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril e o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Todo quebrado. E ele olhava então aquela estátua no seu sonho. E ele percebeu que uma pedra fora cortada de uma montanha. Ele olhou para uma montanha e ele viu que uma pedra fora cortada daquela montanha. Só que ele não viu as mãos que cortavam aquela montanha. Viu apenas a pedra sendo cortada e sendo lançada contra, atenção, aquela estátua que ele via no seu sonho. Aquela pedra tocou os pés da estátua. Quando a estátua então caiu e quebrou-se completamente. E diz o capítulo 2 de Daniel que se tornou um pó bem fino. E veio um vento, soprou, e aquela estátua desapareceu. E a pedra que fora cortada sem auxílio de mãos, cresceu, cresceu e encheu toda a terra. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve. Aí ele ficou desesperado, porque aquilo muito lhe perturbou a sua mente, a sua cabeça, seu coração. Quando então ele chamou os adivinhos, os sábios, para discernir o sonho. Mas só para encurtar aqui o pensamento, Deus revelou a Daniel não somente o significado do sonho,
mas Deus revelou o próprio sonho. Deus mostrou em visão a Daniel o sonho que Nabucodonosor tivera. Isso porque o rei, sabendo que os sátrapas eram trapaceiros, né? Sabia que os adivinhos, os magos, os feiticeiros mentiam muito. O que ele fez? Ao invés de o rei pedir a interpretação do sonho, falou: não, digam-me qual foi o sonho que eu tive, porque aí eu saberei que vocês de fato têm o poder. Aí eu vou acreditar na interpretação. Mas vocês não sabem falar qual foi o sonho? Não, falar a interpretação qualquer um pode falar. Ninguém sabe se é verdade a interpretação. Então diga-me o sonho e eu saberei se a interpretação é verdadeira. É lógico que nenhum deles soube responder, como os magos disseram: ó rei, o que tu pedes a nós, nem os deuses e tal são capazes. Foi então que o rei decretou a morte de todos os sábios, e Daniel estava entre os sábios, não como um adivinho, mas porque ele era um homem muito sábio, inteligente, e foram colocados entre eles. Então Daniel orou a Deus, Deus mostrou-lhe em visão o sonho e deu-lhe a revelação. Ele foi diante do rei, falou: rei, tu estavas na tua cama, com as perturbações da tua mente, quando então em um sonho você viu uma grande estátua. Ele contou o sonho para o rei direitinho, da pedra e tal. Aí o rei ficou abismado, como é que ele fora capaz de trazer o discernimento. Querem ver? Abra lá em Daniel 2, só para ler o versículo 20 com os irmãos, do capítulo 2, para ver o que Daniel vai responder ao rei. Capítulo 2 de Daniel, versículo 19. Olha o que diz aí, ó. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Agora, olha só o versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí ele passa agora a narrar a visão que ele teve acerca do sonho de Nabucodonosor. E aqui então segue aqui toda a visão da estátua, da cabeça de ouro, do peito e braços de prata, quadril e ventre de bronze. Imagine as pernas de ferro, os pés todo quebrado, parte de barro, parte de ferro, aqueles 10 dedos esticados, e a pedra sendo cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, sendo lançada contra a estátua. Interessante que se você fosse lançar uma pedra contra a estátua, você mandaria em que parte da estátua? Na cabeça, né? Mas diz que ela foi lançada nos pés. Interessante. Cada detalhe da profecia é extremamente importante. E ao cair aos pés, destruiu aquela estátua. E a estátua desapareceu e a pedra cresceu e encheu toda a terra. Quando então Daniel traz a revelação, olha só o que diz no versículo 44. Olha na sua Bíblia. Ou melhor, versículo 37. Tu, ó rei. Isso é Daniel falando para quem? Nabucodonosor. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino,
o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então observa que o próprio Daniel, ele declara que Nabucodonosor, enquanto rei de Babilônia, era aquela cabeça de ouro. Então a primeira parte da estátua, a cabeça de ouro, representava, portanto, o reino de Babilônia na pessoa de Nabucodonosor. Então o reino presente no tempo de Daniel, ao receber essa revelação, era o reino de Babilônia no tempo de Daniel. Agora, olha o versículo seguinte, o versículo 39. Depois de ti se levantará outro rei. Sim ou não? Olha direitinho. Depois de ti se levantará outro rei. Outro reino. Não é outro rei, é outro reino. Olha como é interessante. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Depois de ti virá outro reino. Por que eu estou dando ênfase a essa questão? Tu, ó rei, e outro reino. Porque é como se dissesse, esta cabeça de ouro é o reino de Babilônia. E então virá outro reino. E depois outro reino. E depois outro reino. Mas devemos nós levar em consideração que o reino, ele é representado por um monarca, ou um despótico, ou um rei que seja. Então, cabeça de ouro é Babilônia na pessoa de Nabucodonosor. Isso porque nós temos que chegar no Apocalipse e vamos ver um reino na pessoa do anticristo. Entenderam, queridos? Então, versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ponto vírgula. E um terceiro reino de bronze. Versículo 40. O quarto reino será forte como o ferro. Ou seja, ouro, prata, bronze e ferro são 4 reinos. Depois de ti, outro reino. Depois deste, ainda outro reino. E depois, um quarto reino. Essa estátua, com os seus 4 metais, falam-nos de 4 reinos. O primeiro, Babilônia. O segundo, eu não sei. Diz um outro. O terceiro diz um outro. O quarto diz um outro. Eu sei que se profetiza aqui 4 reinos. A contar de Babilônia. Tenham isso em mente. Agora, olha o versículo 44. Mas nos dias destes reis, nos dias destes reis. Quais reis? Vamos ler o versículo 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte o reino será forte e por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Como são 4 reinos, então é dito que esse quarto reino, que era de ferro, ele iria se dividir. Seria um reino dividido. Basta que os irmãos vejam o versículo 40, olha. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Ou seja, o quarto reino, ele haveria de se dividir em muitos pedaços. Então nós temos o reino de Babilônia, um reino seguinte a ele, um terceiro e um quarto. E esse quarto reino viria a ser um reino dividido em muitos pedaços, em parte de barro, em parte de ferro. Uns pedaços fortes, outros mais fracos.
Eles tentariam, ao longo do tempo, se unir novamente, se ligar, como diz o versículo 43, mediante casamentos. Isso fala de um reino que outrora era um só, mas foi dividido. E então, em cada pedaço desse reino, foi feita uma monarquia. E surgiram vários reinos. E, portanto, vários reis. Nesse único reino dividido. E agora esses reinos iriam procurar se juntar novamente. Mediante casamentos. Casa a princesa desse reino com o príncipe do outro reino. Mas mesmo esses casamentos só iriam criar rebeliões, mas nunca eles iriam se reunir em um único reino novamente. Entenderam bem? Olha o versículo 44. Mas nos dias destes reis, deste reino dividido em muitos reinos, nesses dias desse reino dividido, com seus muitos reinos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, olhe para mim por um momento. O reino de Babilônia foi glorioso, não foi? Cabeça de ouro. Não é melhor do que de prata? Podia se orgulhar. Eu, rei de Babilônia, sou cabeça de ouro. Só que depois de ti virá outro reino. Ou seja, Babilônia vai passar. Por tamanha glória que ele tivesse, iria passar para um outro reino. Que também iria passar para um terceiro. E que iria passar para um quarto. Que iria se dividir em muitos reinos pequenos. E agora, nos dias deste quarto reino dividido, o Deus do céu suscitará um reino, o quinto. Mas não é dito quinto. Então não é quinto. Mas eu disse quinto. Mas não é quinto. Porque se eu colocar quinto, eu coloco numa relação de igualdade e sucessão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? E esse reino não é comparável a nenhum reino da terra. Porque o Deus do céu suscitará um reino que, olha o que diz o texto, no versículo 44, não será jamais destruído. Babilônia foi destruída, o reino seguinte foi destruído, o outro foi destruído, o quarto destruído, mas Deus trará um reino que não será jamais destruído. É o reino de Jesus Cristo. É o reino eterno. Então, olha como a Bíblia vai profetizando os reinos. Olhe para isso. Pastor, eu sei que o primeiro é Babilônia. E que esse último que você disse é o reino de Deus. Porque é dito, este reino não passará a outro povo. Olha o 44 de novo. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então sabemos que o primeiro é Babilônia. Esse último é o reino de Cristo. Então a Bíblia coloca diante de nós Babilônia e o reino de Cristo. Agora resta-nos saber qual é o segundo reino, qual é o terceiro reino e qual é o quarto reino. Perfeito? E aí esse é o momento que nós devemos pensar. Como nós estamos vivendo no rabo da história, nós podemos olhar para trás e sabemos que depois de Babilônia veio quem? Veio a Média Pérsia. Essa é a história. E depois veio quem? A Grécia. Depois veio Roma. E que Roma se dividiu. E que hoje permanece um reino dividido, que é a Europa atual. Perfeito? E sabemos então que não há um quinto reino depois desse reino dividido, que é a Europa. O Deus dos céus
vai suscitar um reino que jamais passará a outro povo. Portanto, depois desse reino dividido que é a Europa, só existe o reino de Cristo. De acordo com a profecia. Pastor, mas aí vem a pergunta, e os Estados Unidos? Não é a pergunta que vem? Os Estados Unidos, de acordo com a profecia de Daniel, ele não existe para Deus enquanto uma nação proeminente. Porque é dito que esse quarto reino, ele ficaria quebrado enquanto um reino em ruínas, até que ele viesse a se restaurar. Esse reino vai se restaurar. Entenda isso. E quem vai dizer isso é o livro do Daniel e também do Apocalipse. Quando ele se restaurar, é quando então Cristo vem para resolver o problema. Esse aqui é o capítulo 2 de Daniel. O capítulo 7 de Daniel, Deus vai mostrar algo semelhante a isso. Só que com outras figuras. Ao invés de mostrar a imagem da estátua com os materiais, os metais diferentes, vai mostrar animais. Daniel viu sair do grande mar, do mar Mediterrâneo, um leão. E depois ele viu sair do mar um urso. Depois ele viu sair do mar um leopardo. E depois ele viu sair do mar uma besta. Quando diz besta, é um animal selvagem, sem uma descrição precisa. Ou seja, o primeiro era leão, não tinha dúvida. O segundo era urso, não se tinha dúvida. O terceiro era leopardo, não se tinha dúvida, com 4 cabeças. Agora, o outro é um animal que não se podia definir exatamente. Então, é um animal, uma besta fera. Minha mãe antigamente falava besta fera. Né, pastor? Os crentes falavam besta fera, né? É que é uma fera e que é uma besta. Um animal selvagem. Um animal que não se pode definir exatamente a sua espécie. Enfim. Então, os 4 reinos profetizados na estátua equivalem aos 4 animais do capítulo 7. Isso porque aos olhos de Nabucodonosor, que era um gentil, era um pagão, os reinos do mundo são como homens. Mas aos olhos do servo de Deus, os reinos do mundo são como animais, como bestas, sem espírito humano. De modo que, ao ler o capítulo 7 com o capítulo 2, nós vamos perceber como claramente nos fala, novamente, da sucessão de 4 reinos, a começar de Babilônia. Interessante, quando nós estudamos a história, nós vemos que o símbolo de Babilônia é o leão. É o símbolo que representa. E que o símbolo que representa a Média e a Pérsia é um urso. E a Grécia, o leopardo. E Roma, a besta. Mas fica aí. Pastor, tem como no livro de Daniel se construir essa linha exata de identificar cada um desses reinos? Sim. Basta que você olhe, por exemplo. Bem, Babilônia, a gente sabe que a cabeça de ouro é Babilônia. Está dito, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então está declarado. Não está? Capítulo 5 de Daniel. Quando aqui no capítulo 5, nós vamos encontrar o neto de Nabucodonosor, um homem profano, ele dá um grande banquete, ele profana, portanto, aqui nesse momento, os utensílios do templo sagrado, lá de Jerusalém. Quando ele faz isso, o que acontece? Olhe na sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então, novamente, se depara com um enigma, porque o rei, na sua festa, viu uma mão escrevendo algo na parede. Isso que trouxe muito medo ao rei. Quando então Daniel é chamado para interpretar
o que estava escrito na parede, capítulo 5 de Daniel, versículo 24, diz assim, olha, então, da parte dele quem? Olha o versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele quem? Do Deus eterno, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, Deus julgou o reino de Babilônia. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Parzim, ou Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então veja que o próprio livro de Daniel nos mostra que o reino que sucede o reino de Babilônia são os medos e persas. Os irmãos percebem que há uma coerência? E então agora, no capítulo 8 de Daniel, um pouquinho à frente, Daniel vai ter a visão de um carneiro e de um bode. Observe que tudo isso aqui são profecias que viriam a se cumprir no tempo, posteriormente. No capítulo 8, então, Daniel tem a visão de um carneiro e de um bode. Eles vão lutar entre si. Eu não posso me deter bem nas profecias, porque são densas e demora muito tempo. Eu quero apenas tocar no mais importante, para os irmãos terem uma noção geral desses reinos. Então, esse bode e esse carneiro vão lutar nessa profecia. E olha o que diz o versículo 20, olha. Aquele carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, é dito que depois de Babilônia viria a Média Pérsia. A Média Pérsia agora aqui representada por um carneiro com 2 chifres, Média e Pérsia, luta com um bode que tem um chifre entre os olhos. E esse bode é a Grécia. E o chifre grande entre os olhos, o seu primeiro rei, Alexandre o Grande. Então a ordem é Babilônia, Média Pérsia e Grécia. Então, o livro de Daniel não somente fala que haveria 4 reinos sucedendo um ao outro, como dar-nos o nome dos reinos. Babilônia, Média Pérsia e Grécia. O 4º reino, nós não temos o nome, mas sabemos que é o reino que sucede a Grécia. Quando nós encontramos aqui o livro de Mateus, quando Cristo vem, no tempo de Cristo, qual é o reino que estava prevalecente naquele tempo? O Império Romano. Então, pela própria ordem, nós temos Babilônia, Média Pérsia, Grécia, no tempo de Cristo, Roma. Que veio em 470 alguma coisa a se dividir, na medida em que os bárbaros foram indo de encontro ao Império Romano e foram conquistando os territórios, que foram dividindo todo o antigo Império Romano e formando, portanto, a França, a Suécia, a Suíça, e, enfim, todos aqueles povos bárbaros, os godos, ostrogodos, os vândalos, suecos, suevos, os francos, e foram conquistando, de maneira que esse grande Império Romano veio, de acordo com a profecia de Daniel, a ser um reino dividido, conforme se constata ao longo de toda a história. Perfeito? Mas esse panorama
é para poder chegar no capítulo 13 de Daniel. Ou melhor, de Apocalipse. Quando diz, vi emergir do mar uma besta, essa besta é o quarto animal do capítulo 7 de Daniel. Portanto, ele viu emergir do mar o Império Romano. Então, a primeira consideração acerca da besta não é pensar no anticristo, é pensar no ressurgimento de um império, o Império Romano. Porque ao pensar no anticristo, não pensamos exatamente na besta enquanto animal, mas sobretudo na cabeça, ou em uma das cabeças da besta, que é o rei que governa neste reino. Assim como Nabucodonosor era rei de Babilônia, chamado de cabeça de ouro, tu, ó rei, és a cabeça de ouro, do mesmo modo, essa besta que emerge do mar, é dito que ela tem 7 cabeças, e então essas cabeças são reis do Império Romano. E isso, para nós podermos identificar, primeiramente, que a besta não pode ser outra coisa, senão o Império Romano, que é o quarto animal, Babilônia, que é o leão, Média Pérsia, que é o urso, a Grécia, que é o leopardo, e Roma, Império Romano, que é a besta. Então, no Apocalipse profetiza que viu-se emergir do mar uma besta, ou seja, aquele grande animal, ele haveria de retornar na história. Ele haveria de retornar. E aqui se profetiza no livro do Apocalipse que esse retorno do Império Romano, porque ele foi um dia um grande império, se dividiu, se fracionou em muitos pedaços, mas ele haveria de se reerguer, como está aqui no capítulo 17 de Apocalipse. Observe que lá no capítulo 2 de Daniel, a besta, ou a Roma, era representada pelas pernas de ferro, e então pelos pés dividido, que é Roma destruída, é Roma império, Roma destruída, fracionada, e os 10 dedos da estátua. Quando aparece o animal, no lugar dos 10 dedos, diz que havia 10 chifres. Por isso que diz aqui no versículo 12 do 17 de Apocalipse. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, num dado momento da história, esse Império Romano fracionado, fragmentado, dividido, ele vai se reerguer numa somatória de forças. Aqui diz 10 chifres, 10 poderes, 10 reis aqui dessa Europa, que vão se unir, e eles têm um só pensamento, e eles oferecem à besta, a um homem, o poder que possuem. Com qual finalidade? Versículo 14, pelejarão eles contra o Cordeiro. Então, num dado momento, esses 10 reis vão dar o seu poder e a autoridade que possui a um rei. Por isso é que é dito no capítulo 6 de Apocalipse, quando fala do anticristo no seu primeiro começo, fala, vi um cavalo branco e aquele que nele se assenta, a quem fora dada uma coroa. Não é dito? Foi-lhe dada uma coroa, ou seja, esse grupo de reis vão pegar o poder e a autoridade que possuem e vão colocar sobre um homem. Isso, quando nós olhamos para a história, fica bem mais fácil de entender o que vai acontecer, porque de um tempo para cá, eu não sei precisar exatamente a quantidade de anos exatamente, mas nós temos visto como que a Europa ela tem procurado uma consolidação e um reerguer de um velho império, como era outrora um só. A começar pelo projeto do euro, né? A moeda única. Temos também a questão do rompimento de fronteiras. Temos então a única Constituição. E agora se fala de um exército único. Ainda que haja países que sequer têm um exército, eles querem um exército da União Europeia. Ou seja, todas as coisas estão caminhando para
uma reconstrução. Essa unidade vai se dar quando eles elegerem um homem, a quem eles todos darão a ele o poder, essa coroa. Então fiquem atentos a isso, porque as profecias estão se cumprindo cabalmente. Daqui uns dias, quando surgiu o euro, não sei quantos de vocês lembram, né? Se lembram, salvo engano, não sei se foi em 99, 98, 2000, foi por aí. Eu não me recordo bem, 98, não tenho bem certeza. Eu me lembro que quando eu cheguei numa reunião domingo de manhã, né? Teve um irmão que me falou assim: Alexandre, vem cá, olha esse jornal aqui. Ele me deu o Correio Brasiliense, e aí tinha uma imagem de um tanto de pessoas fazendo um grande E, uma letra E, de euro. Aí dizia lá: o velho Império Romano está se reerguendo. Aí quando eu vi, eu falei: meu Deus do céu. Aquilo para mim foi muito chocante, né? Que eu via se cumprindo. Só que muito tempo já se passou de lá para cá. Mas vão se passando o tempo e muitas coisas vão acontecendo que vão construindo ou reconstruindo essa consolidação desse velho império. Depois surgiu a questão da Constituição. Quando eu vi a reportagem do Exército Único, então estamos atentos a isso. Logo vai surgir um homem. Logo vai surgir. Quando esse homem surgir, e essas nações europeias derem a ele o poder e a autoridade que possuem, será este o anticristo, uma das cabeças da besta. É o sétimo que virá, profetizado no capítulo 17. É a sétima cabeça. Ele vai logo fazer um acordo de paz com Israel. Então fiquem atentos a isso. Vai aparecer um homem que vai receber de nações europeias o poder e a autoridade para se tornar um rei, um governante. Fala-se rei, numa linguagem bem antiga, né? Não sabemos qual o nome que será dado. De fato, o importante é que essa pessoa receberá de nações europeias o poder e a autoridade. No início, quando se discutia a União Europeia, eu não me recordo exatamente quantos países eram. Eu sei que começou com um número pequeno, aí foi aumentando, chegou a 16, aí chegou a 20, foi aumentando. Aí vem cá, mas como é que vai ser isso? Nós pensávamos, não, já passou de 10, mas tantos devem sair e ficará apenas 10 para se cumprir rigorosamente a profecia. Mas com o tempo nós fomos pensando, não, peraí, quando diz 10 reis, não quer dizer exatamente ou literalmente 10. Até porque em profecia, plenitude são 12. Seria a totalidade das nações europeias. Enquanto 10 seria a maior parte. Então, nós não estamos presos ao número 10. Sabemos que esse número 10 representa que uma grande parte, a maior parte das nações europeias é que vão gerar essa unidade e vão conferir o poder e a autoridade que possui a um homem. Isso será um fato histórico. É lógico que o mundo, ao ver isso, não vai se espantar, uma vez que isso está sendo tecido vagarosamente na história. O euro foi um passo. Aí eles vão, pouco a pouco, até chegar a esse ponto. Quando os irmãos virem isso, saiba, é ele. E para que não fique nenhuma dúvida, esse indivíduo que receberá das nações europeias o poder e a autoridade que possui, ele fará um acordo de paz com Israel e palestinos, devolvendo a Israel o direito que eles tanto reivindicam de reconstruírem o templo de Salomão em Jerusalém. Não tem nada a ver com aquela parafernália lá em São Paulo, do Edir mais cedo. Não tem nada a ver. Esquece aquela é besteira. É tolice. Na verdade, não é bem uma tolice, é uma grande esperteza, né? Porque o povo é seduzido por essas coisas. Então, quem não vai querer ir no templo de Salomão? Quem não vai querer? Receber a bênção e, sobretudo, levar à casa do tesouro todos os dízimos, né? Quem não vai querer?
Então, mas nós estamos nos referindo ao templo que será restaurado e reconstruído, em que o próprio Jesus declarou em Mateus 24:15: quando virdes o abominável da desolação lá dentro do lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus profetizou esse tempo. Nós estamos hoje falando desse tempo. Isso vai acontecer. Entenderam? E aí, a partir daí, varão e varoa, varões e varoas, podem aguardar. Vai acontecer guerras em vários lugares. Segundo o selo. Fome em vários lugares. Mortes em vários lugares. Isso vai durar 3 anos e meio. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 5. Ou melhor, versículo 3. Até que aconteça o que está aqui no 13:3 de Apocalipse. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então, essa cabeça, esse rei, esse príncipe romano, vai ser ferido de morte. Ele vai morrer. E quando ele morrer, é dito profeticamente, mas essa ferida mortal foi curada. Ele vai se levantar. Ele morrerá e ressuscitará. Até porque, sendo ele o anticristo, ele vem com um precursor, como veio Cristo. João Batista foi o precursor de Cristo. O falso profeta será o precursor do anticristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, e ele morreu. Cristo morreu depois de quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio de ministério do anticristo, ele também morrerá. E 3 dias depois, ele também ressuscitará. Como que forjando algo semelhante. E aí o que vai acontecer? Versículo 4. E adoraram, ou melhor, versículo 3. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aí começa a adoração à besta. Durante a grande tribulação. Bem, vamos por etapas, né, queridos? É muito complexa essa questão. Mas vamos ficar por aqui. Apenas nesse ponto. Que essa besta que emerge do mar é o Império Romano. Aí vamos continuar falando das cabeças e como se dá na próxima reunião da próxima semana.